a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião? Tranquilex? Opa, tudo nos trinks. É, assim que eu gosto. Seja bem-vindo aí a mais um Pare Ponto em Pauta. Mas antes de começar mais uma super conversa aí com vocês, eu quero pedir, se inscreva no canal, isso mesmo. Acione o sininho da rede social, deixe seu like, comentário, sugestão aqui pra gente. Assim a gente fica mais próximo e traz mais gente também para esses papos aqui todas as terças-feiras e também sempre com um convidado especial às quartas-feiras. Estamos no Apoia-se, hein, Flavião? Opa, bem lembrado. É, já passei lá hoje, apoia.se/pareponto. Saiba como ser um apoiador do canal e ter vantagens, benefícios exclusivos. Tá mais perto aqui do Flavião, por exemplo. Ó, que privilégio seria esse, hein? Não é mesmo? Então a gente conta muito com você, é só clicar no link aí da descrição. Flavião, a de sempre, né? Qual é a boa, meu cara? Rapaz, vamos lá. Eu trouxe um assunto aqui pra gente conversar. Aliás, a gente vai ao ar na próxima quarta-feira, vulgarmente conhecido como amanhã. É. a nossa conversa sobre um assunto muito próximo a isso também. Eu nem vou divulgar os dados específicos de uma pesquisa que saiu, porque a gente acabou vendo um recorte numa notícia. Mas é uma pesquisa feita com pequenas empresas e que indicou que a maioria dos empresários, pequenos empresários, enxergam as questões do ESG, da sustentabilidade, como assuntos importantes para implantar dentro das empresas. Mas ainda eles não veem resultados possíveis dessas práticas. Né? Retorno. Basicamente, retorno. Bufunfa. Não conseguem enxergar isso. E aí a notícia se desenvolve ao longo disso, né? Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida para gente começar. O que você acha dessa história? É, cara, me chamou muito a atenção isso, porque, por outro lado, né, a gente às vezes até tem a sensação de estar conversando numa bolha muito pequena, que vê gente entusiasta, falando de modificações e tal, mas a gente... É bom, de repente, ter uma notícia dessa para cair a ficha que ainda tem muita coisa por fazer, né? Eu até não... Eu tive contato com essa matéria num post que alguém que eu sigo no LinkedIn fez, e até em determinado momento que as pessoas não enxergam exatamente o que você falou, retorno. Parece que eu estou fazendo uma coisa mais social, digamos assim, que eu faço, né? Como se fosse mais quase que um voluntariado que eu faço para o planeta, mas isso não tem um retorno positivo para a empresa, entendeu? Não tem um retorno no negócio, no dia a dia, não tem impacto, enfim, né? Na razão de ser daquela empresa. Então, eu acho que, de repente, é bom a gente ver isso. Claro que a gente queria um resultado muito diferente, né, a esse ponto, mas, de repente, é uma reflexão que a gente faz, até se a gente está conseguindo implementar dentro das empresas da maneira correta, para gerar um engajamento das pessoas, né? Porque isso vai ter muito no papo, que a gente sem querer dar muito spoiler aqui, vai ter muito no papo que a gente teve com essa especialista, que o ESG dentro das empresas passa muito, ou quase que totalmente pelo engajamento de todos, né? Sim. Não é só uma determinação que é cumprida ali dentro. Então deixa eu trazer um contraponto que está na matéria, exatamente para puxar esse gancho teu aí, porque olha só, um dos pesquisadores que participou da pesquisa disse que o movimento contrário, ou seja, enfim, o movimento contrário acontece com as grandes empresas. Elas tendem a perceber a agenda ESG como uma oportunidade de negócio, quando já existe uma demanda social, movidas essencialmente pela pressão dos consumidores ou do governo. E aí, abre aspas, as grandes empresas são mais impessoais e dependem de uma análise do cenário e pressão dos investidores, explica. Olha só que coisa curiosa. Na verdade, atribui-se ao fato da impessoalidade das grandes empresas ser um motor para a implantação do ESG. E o que a gente está discutindo aqui me parece ser exatamente o oposto. Que, na verdade, as questões pessoais, Sim. o autoconhecimento, né, a percepção da liderança, da importância das questões do ESG, da sustentabilidade, das questões socioambientais, é que deveria ou que deve ser o motor de fato. Porque aí você cria ações genuínas que mudam de fato o conceito da empresa, não somente visando lucro, mas visando impacto positivo. Sim, é por aí, né? Então eu acho que eu acho que a raiz do problema está no fato do conceito em si. Né? Como isso vira um negócio. E a raiz deveria ser, ou deve ser, como isso muda
a forma de agir da minha empresa para que aí sim eu consiga trazer novos resultados. Muda culturalmente, né? Muda culturalmente. Então, é um caminho que tem que ter muito cuidado para não entrar, para que não vire simplesmente uma cartilha, né? Aqui está a cartilha ESG, eu vou cumprir todos esses tópicos que estão dizendo aqui, que precisa ter para ser uma empresa socialmente responsável, que se preocupa com o meio ambiente, e pronto, né? E isso não vai acontecer, a gente não vai ter uma mudança de fato se a gente não mexer na cultura e na mentalidade das pessoas. E passa muito, né, por quem está lá em cima entender isso, primeiro de tudo, né? Claro. Para a gente poder cascatear isso dentro das empresas. Uma outra coisa interessante, bom, nem preciso ler aqui, mas é que tem se falado sobre a percepção da demanda ou da pressão externa que se faz. No caso, isso tem sido decisivo. Bom você comentar isso. No caso das grandes empresas, o que a reportagem traz é que os acionistas ou os investidores fazem essa pressão. Até porque os investidores de grandes empresas são diversos. Né? Então, vem de outros países, de outras regiões. Então, essa diversidade movimenta de fato. Agora, a percepção da pressão local, quer seja da comunidade local ou dos consumidores de pequenas empresas, ainda não é percebida. Né? E esse é um negócio que a gente sempre escuta dizer, mas o mercado pressiona, mas os consumidores pressionam. Depende da escala que isso acontece, da região que isso acontece. Enfim, multinacionais trazem muito da cultura externa para dentro do Brasil, no caso. Né? Então, isso é refletido nas ações das multinacionais. Que o que a gente fala aqui é que as grandes, no final das contas, vão puxar a fila desse movimento. Sim, vão acabar servindo de inspiração, né? Exatamente. Então, essa pressão ainda não é percebida pelas empresas. O que a gente não pode esquecer é que essa pressão, mesmo que seja velada, ela já existe. Na verdade, a mudança cultural já está acontecendo nas pessoas e a gente fala muito das novas gerações. O que as empresas e os líderes, principalmente de pequenas empresas, precisam se atentar é que essa mudança, quando ele perceber, pode ser tarde demais. A gente já tem ilustrações de casos ao longo do tempo de indústrias que perderam o timing. Empresas que produziam máquina fotográfica e que não perceberam a chegada do digital, né? Que faziam fotocópia e não perceberam a chegada do scanner pessoal. Então, assim, essas histórias são... Agora as mudanças estão cada vez mais ligeiras, mais rápidas. Estão cada vez mais rápidas e tem que tomar cuidado exatamente isso, né? Parece ser mais fácil, como você falou, não só empresas que são multinacionais, mas aquelas que têm um relacionamento mais próximo com o consumidor. Exato. Né? Porque parece que é uma coisa mais imediata e tudo mais. Então, acho que fica um alerta que, assim, né? Acho que essa pesquisa traz um raio-x bem interessante sobre isso. Não importa o meio que você está, o setor, o mercado que você está, uma hora... Né? Vai acontecer. Vai chegar, a maré vai subir. Uma hora a maré vai... Literalmente, né? Literalmente. Tá subindo, tá subindo a maré, então tem que se preparar para cada vez mais, não só entregar aquilo que sociedade, né? Até a parte do poder público está esperando, mas aquilo que as pessoas que vão querer trabalhar na sua empresa ou não vão decidir muito a partir disso também. Exato. E eu acho que o ponto mais importante dessa história toda, que é o mote do debate de quarta-feira, do diálogo de quarta-feira, mas é o que a gente percebe também no dia a dia, é que é uma questão pessoal, é uma questão cultural. Então a gente blinda as empresas quando a gente usa um CNPJ ou quando fala de companhias, de empresas, sem esquecer, e a gente não pode esquecer que as empresas são feitas por pessoas. E as pessoas são diversas em si. Então, se o líder ou a líder não se atinou ainda para essas mudanças, perceba que a sua equipe, os seus liderados podem já ter iniciado essa movimentação. Então é preciso que as pessoas se atualizem, percebam essas mudanças, porque essa diversidade, no final das contas, é o que vai diferenciar a gente de inteligência artificial ou de operações mecânicas que podem ser substituídas por máquinas. Essa mudança que está em curso. Sem dúvida. Então aproveita e conta pra gente, na sua empresa aí, conta pra gente se ela é pequena, se é uma empresa grande, multinacional, como que está funcionando isso? Isso é importante pra gente saber também, né? Ter um termômetro de vocês que estão acompanhando a gente, de como que anda aí o comportamento dentro de onde você trabalha. Então dá alguns exemplos aí, que com certeza vai ser muito rico aqui pra gente trazer mais papos, mais conversas sobre isso. Em que passo da jornada vocês estão, né? Estão no início, nem começaram, já estão avançados, como é que funciona isso? Porque é uma jornada. É uma jornada
jornada e a maré tá chegando, é isso daí. Tá subindo. Tá subindo. Então, gente, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente em mais um aqui em pauta. A gente espera vocês nesse episódio aí. O Flávio já deu um monte de spoiler legal. O papo tá interessantíssimo aí pra gente crescer como profissional, a gente crescer também como visão de empresa. Então não perca a conversa que a gente tem nessa quarta-feira. É isso aí? É isso aí. Você é o... Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes. Então tá bom. E esse foi mais um Em Pauta. A gente se encontra no próximo, galera. Até lá.